E hoje vamos falar as características faciais, considerações da classe 2 maxilomandibular. E amanhã finaliza amanhã com planejamento de casos para reabilitação. Lembrando, gente, que já no dia 5, 6, 7, segunda, terça e quarta, então amanhã tem live, já segunda-feira é aula, terça é aula e quarta é aula. Ou seja, nós vamos falar sobre o nosso workshop diagnóstico guiado. Nesse diagnóstico, esse evento de 3 dias, serão 3 super aulas, onde nós vamos mostrar as diferenças entre, isso na primeira aula, sobre a questão cefalométrica, análise facial, depois vamos olhar a questão do polígono, depois vamos olhar a questão, basicamente, do mapa mental, que é o que eu utilizo para fazer as minhas considerações, meus guias, né? Como eu já tenho o mapa aqui dentro, hoje eu só abro ele para atualizar, né? Por exemplo, o que eu falei ontem e o que eu falei hoje está atualizado no mapa, que é onde eu coloco ali as características da classe 2 e características da classe 3. Portanto, gente, quando nós falamos desse tipo de conceito, nós estamos falando de uma ortodontia embasada em planejamento diagnóstico. Eu já li muito, inclusive tem um artigo muito antigo que o Kokish fala que quem faz autoligado não faz planejamento. É uma falácia, mas tudo bem, né? Quem tem boca fala o que quer. Mas olha só, então planejamento e diagnóstico, tá? Planejamento e diagnóstico. Vamos começar hoje com a classe 2 maxilomandibular. Antes, porém, nós vamos lembrá-los, vamos lembrá-los de novo do nosso, aqui, vamos pegar mais uma fotinha, aonde eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui, o nosso evento. Tá aqui. O nosso evento começa segunda-feira, diagnóstico guiado, workshop, que vai mostrar para todo mundo como é que nós fazemos diagnóstico de uma maneira simples, objetiva. É um diagnóstico certeiro daquilo que a gente tem que fazer, né? Certeiro, daquilo que a gente tem que... Se você fizer pequenas considerações, você mata 100% do diagnóstico que aparece na sua clínica. Então, a ideia é sim que a gente possa sair desse workshop muito melhor do que nós entramos nele, tá bom? Bom, deixa eu dar boa noite rapidinho para todo mundo. Doutora Lucilene, Monetti, Raquel, Marli, Areli, boa noite Márcia, boa noite Monetti, Andréia Bimbati, Valéria, doutora Juliana Amarante, Rosana Espadaro, Diego, Cristina Finati, Rosana, boa noite, Ricardo GP, Luiz, Dentística Rafaele, Dani, Guanabara Shopping, Emanuele, Diego, boa noite Diego, Jaci, Jailton, Marcos Andrés Tamires, doutora Lu Pereira, Ana, Jailton, boa noite, Jailton, vamos para as aulas, Estênio, sejam bem-vindos. Fala Lucas, parceiro, Carlos André, falamos também com doutor Hans Matos, Monique Procópio, Rosário, Márcia, porrada de conteúdo, né Márcia? É mesmo, foi muita coisa. Rosana Sampaio, bom, se eu não falei oi para todo mundo, tá aqui Dani, Ale Luvisa, Especial, Chapecó, Paulo Argarati, A3 APA, Benedita Vieira, boa noite Luiz Pedro, Bruno, fala Caião, bora velho, manda bala, vambora velho, grande abraço pro brother, sempre bom te ouvir, grande mestre. Oi Cris Finati, um prazer tê-la aqui Cris. Então vamos lá, vamos mandar bala, como diz o Caio aí, e vamos falar sobre planejamento e sobre considerações da classe 2 maxilomandibular. Gente, classe 2 maxilomandibular, o nome próprio diz. Ontem, eu não vou repetir o slide de ontem, mas eu já mostrei para vocês as considerações que eu tenho olhando a glabela subnasal, POG linha e B linha. Coloquei ali para vocês as considerações, principalmente que a partir dele você conseguiria chegar a outros tipos de maloclusões.
Essa é a dança do polígono. E, olhando o polígono, você entende bem a face. E olhando a dança dos caninos, que eu vou apresentar na aula de terça-feira, vocês vão entender como é simples tratar o cliente, né? Eu brinco que canino e ortodontista tem tudo a ver. Sem canino a gente não existe, né? Porque é ali que a gente olha os nossos modelinhos, é ali que a gente observa. Então, a grande questão é o que fazer nesses casos, tá? E eu vou começar de uma maneira bem simples. Bem simples. Características. Os pacientes que têm características maxilares apresentam sempre a bochechinha, eu mostrei isso ontem. Apresenta sempre o arco, apresentei isso ontem, que é a maçã do rosto. Então ele tem a parte superior, o terço médio bem desenvolvido, tá? E a parte mandibular é muito pequena para os pacientes classe 2 mandibulares, que tem retrusão de mento. Então você tem o terço inferior reduzido, principalmente porque o mento vai para trás. Então uma característica muito marcante desses pacientes maxilomandibulares é que eles apresentam a parte superior extremamente desenvolvida e a parte da mandíbula pequenininha com o terço inferior diminuído. Então eu estou falando de quem? Classe 2 maxilomandibular. E ele vai ter características similares na parte mandibular, características similares na parte maxilar. Ontem eu coloquei assim, olha, o classe 2 maxilar, ele apresenta o ângulo nasolabial fechado, lábios grossos, é normal ter apinhamento, é normal ter gengivite, hiperplasia, porque os incisivos vão à frente, tem bastante lábio. Então, o cara maxilar, ele é muito clássico. E aí você pega o cara mandibular apresenta mandíbula curta, linha queixo-pescoço pequena. E aí você mistura os dois e você tem um maxilomandibular. Então você observa que você tem aqui uma parte bem desenvolvida da maxila, terço médio. Pode perceber que entre o terço superior e inferior tem uma certa coerência. É uma certa coerência. Quando você vai para o terço inferior, reduz a distância entre a região subnasal e o mento, né, que é o afai. Pegar a espinha nasal anterior e o EME, que é o afai, você vai ver que ali o terço inferior acaba sendo reduzido em relação às demais estruturas. E é muito comum. Então, junta os dois pacientes, junta o paciente mandibular, junta o paciente, porque quando eu mostrei para vocês, quem está comigo a semana inteira viu, eu falei assim na terça-feira, olha, nós vamos trabalhar com maxilomandíbula, olha a aula de terça, quando foi que eu uso parafuso ou que eu uso propulsor. E quando eu vou colocar propulsor, eu mostro a questão do mento. Então aquele paciente do mento juntou com aquele paciente de ontem da maxila e você está diante de um paciente que traz então características peculiares desse tipo de maloclusão. Percebe? E esse tipo de maloclusão, ele mostra assim um gap entre o terço superior e o terço inferior. E que desce uma linha que vem da glabela, uma perpendicular verdadeira, tocando em glabela, ela desce uma linha e tá assim, ó, na frente da linha tem maxila ponto A, subnasal, atrás da linha tem o ponto POG linha. Então isso acaba fazendo total diferença. Total diferença. Ok? Então, antes de eu passar para o próximo slide, é a hora da gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que é importante também. Não só a ortodontia, mas aquilo que é importante também. Vocês jogarem aviãozinho para todo mundo e colocarem já no começo, não sabe nem se vai gostar, mas é importante colocar o coraçãozinho justamente para chamar quem quer assistir uma live sobre maxilomandibular. Tá? 20 pessoas e coraçãozinho, e aí a gente continua. Vou pegar a próxima foto e aí mostra aquilo que eu expliquei para vocês. Olha aí. Coraçãozinho, muito bem, obrigado, e manda aviãozinho pra galera, gente. É isso. Eu já sábado, fazer o que em casa sábado? Tá semana inteira em casa? Então vamos assistir live. Observa aqui, gente, que essa linha vertical verdadeira, ela toca em glabela, tocando em glabela, ela passa atrás do subnasal e passa à frente do POG. E eu falo sempre isso para todo mundo. O POG tem que estar acompanhando o ponto B, o B'. Porque o B', ele é, na verdade, uma questão onde vocês estão vendo ali, ó, que toca a linha, ele praticamente está correlacionando. Olha a linha queixo-pescoço dela. Percebe? O terço inferior diminuído.
Olha a linha queixo-pescoço, olha a relação de maxila-mandíbula e a linha vertical. Então é um caso que se eu pudesse, se eu tivesse poder, se eu fosse um cara mágico, se eu tivesse grande possibilidade, eu faria o seguinte: eu colocaria a maxila um pouquinho para trás e colocaria a mandíbula um pouco para frente. Aí eu estou tratando um excesso de maxila com uma redução de mandíbula. Poxa, eu estou falando de quem? Maxilo mandibular. Por isso que você tem aí várias técnicas para tratar esse tipo de problema. Várias técnicas. Você pode distalizar superior com microparafuso. Você pode mesializar com propulsor. Você pode fazer distalização com elástico, né? E aí entra várias questões importantes, que é o ponto da força que você vai usar. Entendam, gente, que esse tipo de força que você usa é para que você correlacione a mecânica. E eu falei ontem da importância de você saber delegar um nível de força mais alto. E o paciente maxilomandibular, ele é um paciente que tem, normalmente não, quase 100% dos casos, ele tem sobremordida. E para você tratar a sobremordida, você precisa rodar o plano no sentido horário. Lembra que na classe 3 é anti-horário? Por isso que as lives que nós estamos fazendo, elas são conectadas. Elas estão caminhando pelo meu mapa mental, que eu vou apresentar na quarta-feira para vocês. Elas estão caminhando para o plano facial dentro do que vocês estão vendo aí, que é um polígono, que eu vou apresentar na aula de terça-feira para vocês. E se eu for pegar maxila grande, mandíbula pequena e olhar o ANB, é o que eu vou apresentar na segunda-feira falando sobre cefalometria relacionada à face. Entende? Por que não deve usar cefalometria? Então essa questão aí entre a evolução da análise e o treinar dos seus olhos em cima disso é que vai fazer total diferença. Eu recebi um caso ontem no WhatsApp de uma amiga. Gente, é um caso que assim, já está um tempo de tratamento e vai ter que recondicionar porque começou errado. Estava abrindo espaço para um dente, para um canino, quando na verdade veio abrir para o lateral. Então isso leva mais tempo. Só nisso foram 10, 12 meses que perde-se na relação entre planejamento e tempo e custo-benefício. Então, gente, aqui mostra bem, ó. Próximo. E aqui é uma coisa que é importante vocês saberem. É muito comum os pacientes com esse tipo de maloclusão apresentarem classe 1. E aí é onde a gente fala, caramba, eu não posso fazer nada para melhorar a face desse paciente. Caramba, eu não posso fazer nada. Então é comum, olha só esse caso, chaveado em classe 1. Do lado direito tem uma leve classe 3, porque perdeu o espaço ali do segundo pré-molar, que a gente vai abrir o espaço. E a mecânica desse tipo de tratamento, ela passa então por dois princípios. O primeiro princípio, é comum esse tipo de face ter classe 1. E normalmente, a maioria sempre tem classe 1 com sobremordida. E aí nesse caso, o protocolo absurdamente se dá por protocolo de sobremordida em reverso inferior, usando o arco reverso inferior e só melhorar o torque superior. Não mexe com o acentuado, porque o paciente tem uma característica de braco terço inferior diminuído. Então, neste caso em especial, eu vou trabalhar com uma intrusão e vestibularização inferior e melhorar o torque superior. Mas, Glauber, e a face? Infelizmente, nesses casos, a face fica prejudicada. É onde, se o cliente tiver uma queixa facial, é onde ele teria que ir para uma cirurgia ortognática. Então, a queixa da face, ela passa a ser importante pelo tamanho da classe 2. Quanto menor a classe 2 ou quanto classe 1, você tem pouquíssima alteração facial. Pouquíssima alteração facial. E aí, a gente observa um caso que nós estamos falando de uma classe 1 sobremordida, classe 3 por perda precoce do lado direito. Aqui a gente observa, olha aí, olha como tem o espaço do pré-molar guardado, tá tudo bem. Olha como nós temos a relação de extrusão de incisivo inferiores. Apresenta também aí perda do dente 15. E aí, o que nós pensamos nesses casos? Poxa, o protocolo de sobremordida.
E o protocolo sobre mordida, além de, tem que fazer uma expansão. E aí usa os reversos inferiores justamente para conseguir chegar onde nós queremos. Olha aí, o que era a sobremordida. Eu vou tirar só um pouquinho aqui. Vou tirar só um pouquinho aqui, tá? Os comentários para vocês verem. Aí. O que era sobremordida? Tratada. E o torque retroinclinado superior também resolvido. E isso a custo de um protocolo de fios único. Não foi dado nenhum torque manual aí. Nada. Nada. Tá prontinho para acabamento e finalização. E aí, observem que a face classe 2, do lado direito, o espaço aberto, olha a sobremordida, já resolvida, praticamente fazendo finalização para remover o aparelho. Então, não há nessa circunstância um avanço de mandíbula, uma retrusão de maxila. Não há. O que tem que ser feito é intrusão e rotação do plano oclusal no sentido horário, justamente para tratar esse tipo de problema. E tratar esse tipo de problema nada mais é do que sequência de arcos, sequência de torques e intrusão anterior. Olha o do lado oposto também, está muito bom do lado esquerdo. E é um caso que não tem repercussão facial. Porque esse paciente maxilomandibular é muito comum. Tá? É muito comum. E o que fica de ensinamento nesses casos, principalmente quando tem sobremordida? Que o incisivo inferior sempre termina pró-inclinado pela compensação esquelética. Sempre. Eu vou mostrar a partir de agora 2 casos que já vêm com incisivo retroinclinado, ele já vem com problemas similares. E por isso que é importante, então, na hora de planejar esses casos, entender onde chegar. O próximo caso, ele é um caso semelhante. Mas ele vem com a característica. Este caso tinha características maxilomandibulares. Mas a verdadeira característica maxilomandibular é dada por uma curvatura contínua. Se vocês olharem assim, aí ele fez o polígono fez uma quina. Ele veio lá da glabela, tocou subnasal e voltou para trás. Ela não fez aquele arredondamento do perfil convexo, que acontece mais claramente nesse tipo de paciente. É onde você fala, caramba, ele é biprotruso. Gente, é o maior erro que existe. Caramba, ele é biprotruso. E não é biprotruso, ele é maxila e mandíbula curta. Digamos que ele é o negro que misturou com o português. Eu vejo muito esse tipo de característica em Salvador. Muito. Eu vou mostrar para vocês agora. Vejo demais em Salvador, porque lá existe sim esse tipo de perfil. E, gente, se eu pegar, tá, o perfil, que é um perfil básico, para poder tratar esses problemas, vocês vão ver, ó, que alguns chamam de biprotruso. Eu acho que não. Vamos dar uma olhadinha nessa paciente. De novo, uma maxila bem desenvolvida, bastante maçã do rosto, o terço inferior acaba por estar retroinclinado, mento mais curto, jogadinho para trás. E aí, o que a gente observa? Olha só o que a gente observa. Deixa eu pegar aqui uma coisa para vocês. Aí. O que a gente observa? Próxima foto. Observe. A próxima foto mostra o que é o paciente classe 2 maxilomandibular. Que hora que vocês entenderem, olhar ele do outro lado da rua, vocês já sabem. Este é o paciente maxilomandibular. Ele vem e faz uma curvatura. Tá? E essa curvatura ela está correlacionada a uma maxila evoluída, maçã do rosto, mandíbula curta. E aí, muitos acreditam ser biprotruso. E é onde extrai pré-molares inferiores, que é um equívoco. O perímetro inferior já é menor. Se extrair agora o pré-molar inferior e superior, você termina o caso em classe 2. Não tem jeito. Termina o caso em classe 2. E aí, pior se tirar pré-superior. Pior ainda. Tirando o pré-inferior, o que acontece de fato é que a gente acaba tendo problemas de torque na relação dos incisivos. Ou seja, não há como não fazer dessa forma. Não há. Olha aí. São os casos que você
E aí, ó, se eu pegar, vocês vão ver agora a panorâmica ITL. Olha o incisivo inferior. Este é o paciente maxilomandibular. Olha o incisivo superior. Entende? E para tratar isso? Bom, para tratar isso, gente, não tenha dúvida, a ideia é que vocês trabalhem sempre, com distalização e mesialização. E aí, nesse caso em especial, tem uma pegadinha. Ela também é classe 1. Olha lá. Olha ali. Olha a inclinação dos inferiores. Ela também é classe 1. Então, a relação que existe, né, entre o paciente, o arco atrésico, é que a mandíbula está lá atrás e ela estica para dar guia. E aí o incisivo está lá na frente. Olha como você tem até uma recessão ali na relação anterior. Olha o inferior aqui, ó. Incisivo inferior, ó. Aí. Entende? Isso é uma recessão. Então aí, poxa, não pode fazer extração de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque senão, começa a criar problemas de sobremordida. E o mais interessante é que quando você tem casos assim, ó, vou pegar um outro caso aqui. Olha lá, mesma coisa, quer ver, ó? Vamos pegar a foto aqui dela. Aí. Este é o paciente maxilomandibular. Linha queixo-pescoço zerada, entende? Ângulo nasolabial fechado e parece biprotruso. E não é, a mandíbula curta. Extrai para ver o que acontece. Extrai para ver. Eu vejo muitos pacientes nessa circunstância sendo extraídos. Bastante paciente. E o que a gente imagina então para esses casos? Uma necessidade muito grande de fazer controle inferior de torque, além de fazer, em algumas situações, uma distalização. Este caso, por exemplo, ela trazia mais apinhamento. Ó. Olha o arco superior. E o arco inferior. E aí, olha aqui a parte dentária. De novo, a relação classe 1. Tá vendo como esse paciente se apresenta em classe 1? E o incisivo pró-inclinado. E para você tratar esses casos, você tem que inclinar incisivo. Não tem como fazer diferente, gente. Não tem como. Ó. Olha aí. Poxa, parece panorâmica idêntica. Teleradiografia e panorâmica idêntica. Mesmo problema. E agora eu vou mostrar mais um, agora que é classe 2, só para vocês verem como a semelhança existe. Semelhança existe, semelhança nada. Olha só, o paciente está em evolução. Olha a mandíbula, corpo mandibular, um paciente mais braque. Olha a relação de maxila. Relação de glabela um pouquinho para trás do subnasal. Percebe? Essa paciente a gente está tratando no elástico. A gente já colocou propulsor e agora finalizando com elástico. Entende? Por que a gente faz isso? Para mesializar e distalizar. Né? Ela está usando linha D, uma das primeiras pacientes que nós usamos o novo aparelho. Isso, já usando 2 fios, a gente fez um bom controle de torque usando elástico com forças pesadas. Eu gosto nesses casos de usar elástico. Para mim a mecânica mais apropriada neste caso é o uso do elástico de mecânica pesada. Porque o elástico de mecânica pesada ele mesializa inferior e ele também distaliza superior. E vocês podem ver que cria um pequeno diastema entre lateral e canino. Pode ver o diastema ali, ó. Isso se dá porque o elástico funciona muito bem. Elástico funciona muito bem em pacientes maxilares. Falei isso ontem. E ele funcionando muito bem em pacientes maxilares, isso ajudaria mais ainda na proposta de tratamento. Que se ele colaborar com o elástico, gente, se ele colaborar, o paciente colaborar, isso é muito rápido. Nesse caso, como nós tínhamos uma rotação muito forte, nós entendemos, colocamos por uns 6 meses um propulsor, depois colocamos aí o elástico para finalizar o caso. Mas olha que coisa mais linda.
já começando com duplo arco, e rapidamente o cliente chega, numa relação de classe 1. Isso ajuda demais, olha, 6 e 7 milímetros de classe 2, chegando em classe 1, usando uma mecânica de força pesada. Pode perceber que a força do elástico está bem ativada. Está bem ativada. Eu quero aí 180 a 250 gramas. Eu não quero menos que isso. Porque eu quero mesialização inferior. E as mecânicas propostas com elásticos, com forças pesadas desde o início, elas são muito boas. Né? O novo linha tem 2 arcos e favorece a leitura do torque. Então, quer dizer, a gente tem, olha a guia anterior dela, como estava e como está. Nós não fizemos nada, gente, a não ser botar o aparelho e fazer uma dinâmica de força, para mesializar inferior, rodar o plano cruzal. E isso dá diferença no resultado. E isso que é o mais interessante. É você poder usufruir, nesses casos, do poder do resultado que você tem. Então, o nível de força pretendente nesses casos é justamente você fazer uma mecânica apropriada para cada tipo de problema. Nós estamos falando de semana inteira. Semana inteira batendo. Pá. Para quê? Olha só como tem resultado. Olha isso como tem resultado. Os casos de espaçamento e apiamento. Olha como tem resultado. Os casos de propulsores e parafuso. Olha como tem resultado. Os casos de precoce. Olha como tem resultado. Os casos aqui explicitamente falando de classe 2 maxilomandibular, olha como fica legal. Os casos de maxilares, olha como fica legal, quem viu ontem. Então a correlação que nós temos nestes casos, ela é essencialmente necessária para quem quer tomar conduta de solução. E sempre me perguntam, Glauber, e sobre o elástico? Essa é uma consideração, e se o paciente não usa o elástico? Percebe? O que acontece se o paciente não usa elástico? O que eu acho? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter gestão da minha clínica e dentro da gestão da minha clínica eu efetivamente mandar no cliente no sentido de ele colaborar com o caso. Ou eu não consigo tratá-lo. O paciente, gente, entendam isso. O paciente ele sempre vai querer a razão dele. Mas ele perde a razão quando ele não deixa o profissional trabalhar. Por exemplo, não usando elástico. Como é que ele quer resultado? Não é verdade? Então, pensem comigo. O que faria grande diferença na vida de um paciente como esse? Como mecânica e planejamento. Gente, o elástico funciona muito bem. Ah, mas eu não vou usar elástico, o que eu posso usar? Então você pode usar um parafuso superior, um zigomático, distaliza, leva os molares, e quando for levar a bateria anterior, pode ser com elástico, pode ser com propulsor, para levar os inferiores também. Então não tem muito segredo. Você pode escolher a ferramenta que você quer levar. Se você quiser trabalhar com extra-oral, depois trabalhar com propulsor, ok. Você que manda. Então esse tipo de correlação é que é importante para nós. Não, de novo, não nascemos para casar com o cliente, gente. Esquece. Esquece isso. Não nascemos. Não nascemos. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui para a gente poder dinamizar, então, esses casos que chegaram aí. Tá? Vamos lá. 2 perguntas, aliás, uma perguntinha aqui. Não, acho que não é uma pergunta, não. Ah, tá aqui, ó. Apareceu. Apareceu a pergunta. O Diego Saciente. Glauber, até quantos milímetros você corrige com elástico? Gente, eu tenho o caso de 7 milímetros, de 8 milímetros, corrigido com elástico. Né? Eu acho que assim, mas a grande questão que eu vejo, tá? Diego, a grande questão que eu vejo é você indicar o elástico para o cara certo. Não vai usar elástico para o cara que é mandibular, entende? Você não vai ter grande sucesso. Tá? Então nós temos aqui, tem um caso emblemático do meu livro que eu mostro, uma classe 2 maxilomandibular. Funciona muito bem. Foram 7 milímetros. Esse caso também. Foram 7 milímetros. Então a gente tem sim como corrigir classe 2 somente no elástico, desde, claro, a gente acerte o nível de força e o paciente a ser usado. Tá bom? Tá bom, Diego? Tem mais pergunta aqui, ó. Jefferson Formaggio. Fala, Jefferson, tudo bem? Quais casos você usa o fio retangular 1515 na canaleta secundária? Todos. Jefferson, todos os casos, todos os protocolos que eu tenho, eles trabalham com duplo arco.
Eu faço isso porque o nivelamento... esses dias na minha caixa de perguntas teve uma pergunta assim, ó... Glauber, os autoligados são mais rápidos? Gente, os trabalhos mostram que basicamente ele é de 5, 6, 7 meses mais rápido que os outros. E a grande diferença está na hora de alinhar e nivelar. Então, com o duplo arco, então, isso virou piada. Nivelar e alinhar com o duplo arco virou piada. Virou piada. Controle de torque, tudo muito, muito ajustado, tudo bem bonitinho. Eu uso 100% dos meus casos duplo arco. 100% dos meus casos, tá? Não tem nenhum caso que eu não trabalho com duplo arco. Pode ser super protocolo ou não. Não tem nenhum caso, Jefferson, que eu trabalhe somente com arco. Caso da esquelética, com certeza. Gustavo Xereu. Até quantos milímetros você corrige distalização com extra-alveolar? Gustavo, você tem caso aí de 7, 8, 9 milímetros, você pode distalizar com extra-alveolar. Porque como você não tem interferência do parafuso, isso demanda também um espaço maior para você fazer a conjugação do movimento. Então você pode sim, assim, por longo período, longa distância, tratar esses casos, tá? Longa distância. Inclusive, quanto mais overjet eu tenho, mais força eu faço para mesializar inferior. Aí é um protocolo que eu tenho. Se eu tiver mais do que 15 milímetros de overjet numa classe 2 maxilomandibular, está no meu livro isso, eu extraio segundos molares, distalizo com parafuso, depois eu jogo o elástico pesado. Funciona que é uma delícia, gente. Funciona que é uma delícia. Tá? Por isso que assim, tem hora que eu uso parafuso, tem hora que eu uso elástico. A eleição no elástico, ela é quando eu quero meio a meio. Tenho 7 milímetros, eu quero distalizar 3,5, quero mesializar 3,5. A eleição do parafuso é quando eu quero distalizar 5 e quero mesializar um 5, tá com 10, por exemplo. Ou seja, eu tenho um grande overjet. Aí eu uso um distalizador, depois elástico pesado. Tá? Então, por quê? Justamente, né? Porque a distalização muito grande, você acaba perdendo qualidade de perfil. E o maxilomandibular permite isso, essa distalização. Tá? A doutora Janaína Lacerda. No primeiro caso, o senhor fez um levante de mordida anterior para corrigir mordida profunda? Janaína, nós trabalhamos com levantes em caninos e no nosso protocolo, depois eu coloco elástico box nos molares e elástico classe 2, né? Que é assim que eu corrigi aquele caso. Sempre igual, eu faço essa dinâmica nesses casos que você está me perguntando, tá? A grande vantagem de você usar o canino como um guia de desoclusão é que você libera o sagital absurdamente, fica muito bacana, fica bem legal. Tá bom, Janaína? Obrigado pela pergunta, tá? Doutor Plácido Angelim Filho, professor, boa noite, meu querido Plácido. 14/25, já com essa força, você pode sim no 14/25 colocar 180, Plácido. Na nossa dinâmica, Plácido, você já sabe muito bem, né? Você foi nosso aluno aí em Salvador. Você começa, por exemplo, 120 gramas no primeiro arco, no segundo arco 180, no terceiro arco 250 e no aço você pode chegar a 350. Então você vai aumentando a força. Isso no bracket linha normal. No arco linha duplo, com dupla canaleta, eu já começo com 180 porque eu tenho mais resistência, né? Então eu tenho mais qualidade no controle de aprofundamento de mordida, sagital, então eu posso começar com 180. O duplo arco gera mais atrito, mas não força de atrito. Essa é uma pergunta muito boa, sempre me fazem isso. Existe o atrito que impede o movimento e existe o atrito que tem controle. Qual a diferença entre eles? Intensidade. Se você tiver um atrito muito alto, você acaba perdendo qualidade no deslize. Como nós começamos com o duplo arco 12 e 14, são fios extremamente leves. Tá? Ele vai gerar mais atrito? Vai. Mas de pequena intensidade. Vamos imaginar, a gente tem que fazer esse trabalho ainda, tá? Vamos imaginar, o segredo é a deflexão do arco, ele é muito pequena, tá? Vamos imaginar um arco que possa te dar 100 gramas de força. Então vamos falar de um arco 16 de nitinol. E vamos falar de um arco que pode gerar 35 gramas, que é o 12. Se você colocar 2 12, ele vai tocar 2 vezes mais a canaleta.
Só que, quando eu toco, a minha mão está tocando aqui, ó, 3 pontos. Quando eu estou tocando só um, eu estou fazendo uma força maior. Quando eu toco os 3, a força é menor. Então o nível de intensidade do contato, do atrito é menor. Tem mais contato de atrito, mas de intensidade pequena, porque o arco que eu trabalho, o plástico, é um 12, cara. É um 12, ninguém quer nem usar esse arco. Só os caras que não sabem o que faz, começam a trabalhar com 12 e twist flex. Aí tem que esperar para ver o que vai fazer. Tá? Aqui, geralmente, aqui não, tenho certeza absoluta. Existe mais contato sim, mas de pequena intensidade, o movimento ele é muito bom. Tá? Mas nós devemos, voltando à pandemia, a especialização vai fazer o nível de atrito que nós temos nesses arcos. Tá? Tá bom? Então esse tipo de correlação, porque o grande problema, gente, né, é a pergunta do plástico, faz total sentido. Poxa, mas eu vou ter muito atrito. Não, mas o atrito que faz mal é o atrito que inibe o movimento. É quando o atrito é maior do que a força. Por exemplo, borracha. Uma borracha tem a resistência friccional de 150 gramas. E um fio 14 ele chega a 90 a 120 gramas. Ou seja, a borracha tem mais atrito do que a força. Aí é o problema. Aí é o problema. Quando o atrito está abaixo da resistência, né, um fio 12 é 35. E os atritos que nós estamos falando ali, o atrito, por exemplo, de um 12, gerando 35 gramas, ele ainda é baixo perto da força de 100, 150 gramas. Então, a pergunta dele é muito boa e eu devo uma explicação a todos um pouco mais científica do que essa. Mas, claro, a gente está trabalhando para isso. A gente lançou o Linha no passado, né, a linha D, veio pandemia e, porra, aí nós estamos sofrendo até hoje aí, com a demanda de linha D, né? Mas o que eu observo na clínica, que é muito relevante, tá, gente? É que a velocidade de alinhamento e nivelamento desse bracket é surreal. Não tem igual, não. Não tem igual, não. Vocês façam o teste de vocês, né? Façam o teste de vocês. Só que lembra, ontem eu falei disso, não trabalhe com arco 16, de jeito nenhum. Exclua, joga fora. Não trabalhe com arco 16 de nitinol, de coparnitai, de superelá, nada disso. Porque gera realmente, gera uma quantidade de atrito muito alta. Tá? Então se você trabalhar com 2,12, praticamente é um 0,24. É um 0,24. Mas 0,24, gente, porra, na boa, gera uma deflexão absurda. 2,12 já não gera essa relação absurda. Tá? O segredo está na deflexão. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, gente. Ó, já estamos aí com quase 50 minutos de live. O tempo passa. A gente agora tem que falar um pouquinho do evento. Chegou a hora de falar um pouquinho do evento, tá? O evento ele vai acontecer segunda, terça e quarta. Amanhã tem a última live, que é uma live sobre reabilitação, que é um material que eu não dou no in-office. Não dou reabilitação no in-office. Para fazer aumentos de dimensão verticais, precisa ter mais experiência e com autoligado precisa disso. Eu vou falar um pouco disso amanhã. Mas a grande questão é planejar certeiramente aonde você quer chegar. Não se esqueçam disso. Temos que nos encontrar segunda, terça e quarta para a gente falar sobre diagnóstico e planejamento. Logo depois da aula, que é uma aula de 1 hora, começa às 8. 1 hora é a nossa aula, vai até às 9. Das 9 às 9h30 nós temos aí diagnóstico na mesa, que é onde a gente discute planejamento, que vocês possam mandar, que a gente mostra mais casos e dúvidas sobre planejamento. Segunda, terça e quarta-feira, 5, 6 e 7. Todo mundo, vamos lá junto, olhar. São aulas gratuitas, online, que vai ser dada no YouTube e pelo Zoom, que vocês podem participar. Dr. Gustavo Xereu pergunta, posso dizer que tenho mais controle na finalização? Claro, Gustavo. O controle na finalização é uma coisa interessante, porque a finalização ela depende, na verdade, e vocês sabem disso, quanto mais você mexe sem controle o tratamento inteiro, mais você sofre na finalização. Você com 2 arcos, você leva, vocês viram o caso que eu mostrei? Vou mostrar, um caso que não acabou, mas se vocês olharem, os torques, está tudo bonitinho. Aqui, ó. Olha os torques, olha a intercuspidação, colagem Zenit duplo arco. Tá tudo bonitinho, deixa eu pegar uma outra foto lá do posto. Aí, ó. Olha que legal. Tá vendo? Tudo encaixado. Então você termina mais rápido, porque você não tem dente voando. Percebe? Quanto mais você mexe na boca, no plano cruzal, mais demorado vai ser o acabamento. Tá bom, Gustavo? Essa é a minha visão. Eu, basicamente, hoje, só trabalho com esse bracket realmente para poder mudar tudo.
Uso linha D desde abril de 2020. A velocidade de equilíbrio do nivelamento e controle é muito alta. Aí tá vendo? O Jefferson é um cara, eu conheço o Jefferson já há algum tempo, fez curso presencial comigo. É um cara, professor, um cara que, pô, manja ortodontia. Ele foi lá na minha sala para ouvir sobre o nosso modelo de pensamento, mas ele já é um cara consagrado mecânica e é um cara experiente que está dizendo isso, que já usou muito bracket na vida. Então não sou eu que estou falando. Eu que tenho muita experiência com bracket autoligado, não conheço um igual a esse. Não conheço, a ponto de dizer que esse bracket hoje, esse bracket é o melhor que nós temos no Brasil, certeza absoluta. Não vou falar do mundo, porque eu não conheço todos, mas eu posso dizer, por exemplo, que no Brasil, a maior marca do mundo que está no Brasil tem um bracket pior que o nosso. Entende? Então uma sistemática, um aparelho muito bom, muito bom. E você pode perceber lá em cima na primeira foto e olha na última como está intercuspidado o caso. Tá? Pode perceber. Realmente é um aparelho muito bom. Nada, eu que agradeço, Gustavo. Eu que agradeço, cara, participar da live aí, tá? Muito bem, gente, ó, estamos chegando a 50 minutos, chegou a hora da gente se despedir. Mais uma vez, foi legal demais. Eu acho que a gente tem assunto para dar e vender, a gente pode falar a qualquer hora, a gente vai falar de tudo. E a ortodontia é muito rica nisso, né? A ortodontia é muito rica. Então não deixem de participar do diagnóstico e planejamento que vai rolar na segunda, terça e quarta. Amanhã nós temos... As crianças brigando. Amanhã nós temos mais uma live e é a última live do evento, que é segunda, terça e quarta. Portanto, eu conto com vocês já na segunda, terça e quarta. Tá bom? Então, ó, muitíssimo obrigado. Tá acabando a nossa live. Olha só como foi rápido. Já é basicamente 9h20. Tá, falta 10 minutinhos. Mas importantíssimo tá dado o recado. Né? Tá dado o recado. E aí, espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham curtido aí. Para observar a face classe 2 maxilomandibular, é aquela face que eu mostrei. Tá? É aquela face. De longe, 3 km longe, você já sabe qual é a face maxilomandibular. Tá bom? É isso que importa. Depois a mecânica, usa a que você curte. Ah, eu uso o meu bracket convencional. Legal. Eu uso o meu bracket Edgewise. Legal. Eu uso autoligado ativo. Legal. Eu uso autoligado passivo. Opa, legal. Então, assim, gente, diagnosticar é mais importante do que a ferramenta que você usa. Claro, a ferramenta te ajuda em vários momentos, como essa que vocês estão vendo aí. Mas qualquer ferramenta trata um caso bem diagnosticado. Qualquer ferramenta trata, tá? Não adianta, é uma brincadeira agora, tá? Não adianta dar uma Ferrari pro Rubinho que não vai ser campeão do mundo. É mais fácil dar uma Lotus pro Ayrton Senna, pro Nelson Piquet, que eles são campeão do mundo. O volante é muito bom, tá? Doutora Laura Cabral, já atrasada, salva a live, por favor. Tá salva, vai estar no nosso Instagram, tá bom? Continue assim, professor, acostumando com as aulas toda noite. É isso aí, tamo junto, Jailton. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Adoro pessoas dedicadas, adoro. E eu vou vendo aqui as carinhas das mesmas pessoas sempre, isso é muito legal. São pessoas interessadas e com certeza sai na frente. Com certeza sai na frente. Gente, eu não consigo viver sem live. Eu não consigo viver sem live. Tá? Nunca. Nunca. Nunca escutei desse tanto na minha vida. Não entendi, peraí. Ah, nunca escutei desse tanto na minha vida. Nunca assisti. Nunca assistiu live desse tanto. Existem muitas lives, né, cara? Eu acho legal a gente parar para ouvir. O nosso tempo é muito pequeno. A gente tem que parar para ouvir o que realmente faz sentido pra gente. Eu sou assim. Tá? Eu não sou um cara consumidor de lives. Eu assisto poucas lives, né? Principalmente naquilo que realmente eu gosto e tenho interesse. Então eu acho que a gente tem que cuidar do nosso tempo, né? Cuidar do nosso tempo, tá bom? A família está ficando com ciúme de tanto seguir você. Opa, pega leve. Manda a família vir junto. Tamo junto aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo. Aqui em casa é assim, ó. Na hora da live, viu, Raquel? Na hora da live, vai tudo pros quartos. Porque fica uma bagunça aqui, ó. Tá? Fica uma bagunça aqui embaixo, né? Que eu tô no mezanino. Fica uma bagunça aqui embaixo. Aí todo mundo já sabe. Eu entro em live, eles vão pra lá. Aí a hora que acaba a live, todo mundo pra cá de novo. Entendeu? É assim que funciona. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Muito bem. As suas aulas não casam. As suas aulas não casam. Ai, que
que beleza! Só minerando, meus amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vocês vão lá agora dar atenção para a família de vocês, tá? Aí a gente fica em paz, todo mundo. E que amanhã tenha uma Páscoa maravilhosa, né? Amanhã é o dia da ressurreição. E então que seja um dia novo para todo mundo, com o coração renovado, com esperanças, com a família do lado, que não tem nada melhor. Com os filhos, com o cachorro, com a galinha, enfim, com todo mundo, tá? Com todo mundo. Então a gente se vê na manhã, tá? Amanhã a gente se vê batendo um papo. Amanhã, ó, quer aprender a tratar casos? Quer aprender de reabilitação? Quer? Entenda o que eu vou dizer amanhã para vocês, tá? Entenda o que eu vou dizer amanhã para vocês. Casos de reabilitação são os mais fáceis que existem. Olha o que eu tô falando, hein? São os mais fáceis que existem. Tá bom? Agora, ó, pode beber um vinhozinho quem quiser, tá? Tudo bem? Um grande abraço, a gente se vê